Olá! Hoje nós vamos ver o livro Demonologia e Psiquiatria, do Real ao Imaginário, do irmão Alexandre Mazzali. Então vamos lá, né? Como distinguir entre a ação do demônio e os males psíquicos? Como saber se uma pessoa precisa de intervenção, né? De um psiquiatra ou de um exorcista? Então, é possível determinar se alguém precisa das orações de um exorcista ou a cura de um psiquiatra? São perguntas realmente incômodas, que geram incertezas e muita incredulidade. Trata-se de um assunto polêmico que vem ganhando destaque nas discussões modernas e que muitas das vezes expõe uma relação nem sempre amigável entre fé e ciência. No entanto, ainda que a modernidade pareça tão segura de seu materialismo e explicações racionais, ela hesita diante de fatos extraordinários que desafiam os métodos científicos. Será possível um diálogo saudável entre fé e ciência, a fim de se chegar a conclusões sensatas e coerentes? É o que este livro pretende responder, numa abordagem que se esforça para harmonizar as perspectivas religiosas e científicas, a fim de encontrar explicações ponderadas sobre o assunto. Então, vamos dar uma olhada, né? Quem é esse autor, né? Quem é o irmão Alexandre Mazzali? Aqui é a foto dele. Ele é fundador da comunidade Dominus Salus, na Diocese de Jundiaí, São Paulo. Cursou teologia na Faculdade São Bento de São Paulo e também tem formação em Direito Espiritual e Patrística, além de estudos em diversos assuntos como transtornos de personalidade, ensino religioso, literatura, religião e cultura ocidental. Atualmente está cursando licenciatura em Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano. Já publicou de forma independente o livro Restaurados no Sangue do Cordeiro e organizou outros 2, Lançai o Grito de Guerra, 7 dias de orações de combate espiritual e cura entre gerações, rezando pela árvore genealógica. Faz pregação em retiros espirituais e ministra cursos sobre formação humana, cura interior e demonologia. Já percorreu inúmeras dioceses do país, dando assistência à renovação carismática católica e demais movimentos da igreja. Então vamos lá, né? Vamos analisar, vamos olhar para este livro e vamos ver o que é que tem aqui que nos chama a atenção. A primeira parte que me chamou a atenção foi que ele cita, né, outros exorcistas, né, a fonte dele, né, de inspiração, de estudo. Ele cita 3 padres exorcistas, né, o padre Gabriele Amorti, o padre Francisco Bamonte e o padre José Antônio Fortea. E ele também cita psiquiatras como Tonino Cantelmi, Walter Carcioli, Richard R. Gallagher, Donatella Pace, entre outros. Então, interessante essa recomendação aqui que ele faz, né? Essa primeira recomendação dele. Então, aí aqui o que ele diz, né? Ele cita palavras do próprio Papa Francisco. É verdade que antigamente se podia confundir epilepsia com estar possuído pelo demônio, mas é igualmente verdade que o demônio existe. A presença do demônio está na primeira página da Bíblia e também no final, com a vitória de Deus sobre ele. Jesus luta contra o diabo e este é o primeiro critério.
O segundo é que quem não está com Jesus está contra Jesus. Então, realmente é interessante pensar quando ele traz essa citação da Bíblia, né, da primeira e da última parte da Bíblia. E ele diz que a vitória, né, a primeira vitória de Satanás é convencer que ele não existe. E ele diz que a raiz do mal está localizada em nosso interior, mas as insídias, porém, vêm de fora. Então vamos seguir aqui nas marcações. Vamos ver a próxima marcaçãozinha. É aqui. Enquanto isso, ele diz que o número de pessoas que está sofrendo é muito grande. As pessoas sofrem por causa de dores das quais os médicos não encontram explicações. Sofrem porque têm muita dificuldade de participar da Santa Missa e no momento da comunhão eucarística se sentem paralisadas, incapazes de se aproximarem por si só do corpo de Cristo. E quando conseguem comungar, experimentam um sabor muito desagradável na hóstia consagrada. Isto quando ainda não são impelidas a cuspi-la. E outra citação, ele diz que nos últimos tempos não há dúvida de que as ciências da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise conheceram um grande desenvolvimento. Tanto é que parte significativa do clero deixou de acreditar na atividade do demônio e até mesmo na sua existência, e passou a considerar que todos os problemas deste tipo devem ser curados pela ciência. Por outro lado, os próprios psiquiatras muitas vezes se veem diante de casos que não podem ser explicados pelos critérios dos seus conhecimentos, ou que parecem insolúveis. Aí ele traz uma citação, né? Ele diz: chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda a sorte de males e enfermidades. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, todos esses pontos que eu estou mostrando são os que eu achei mais pertinentes, os mais importantes. Por isso que eu os grifei. E aqui, próxima parte. Por sua parte, no compêndio do Catecismo, sobre a pergunta do que é um exorcismo, sintetiza-se no que a Igreja crê. Tem-se um exorcismo quando a Igreja pede com a sua autoridade, em nome de Jesus, que uma pessoa ou um objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a seu domínio. É praticado de forma ordinária no rito do batismo. O exorcismo solene, chamado Grande Exorcismo, pode ser efetuado somente por um presbítero autorizado pelo bispo. Então, pronto. Além do mais, as pessoas que se dedicam à prática do ocultismo estão mais suscetíveis a desenvolverem patologias psíquicas devido à sujeição de certos rituais que provocam graves perturbações mentais, desencadeando assim transtornos de personalidade, depressão, angústia, desejo de suicídio e outros. O ritual do exorcismo, em sua introdução geral, vai orientar os sacerdotes exorcistas da seguinte maneira: no caso de alguma intervenção considerada demoníaca, o exorcista tenha, sobretudo, a necessária e máxima circunspecção e prudência. Em primeiro lugar, não creia facilmente que alguém esteja possesso do demônio, pois pode tratar-se de outra doença, sobretudo psíquica. Então, nisso a gente vê que a Igreja tem muito cuidado.
Do mesmo modo, não acredite absolutamente que haja possessão quando alguém julga que, primeiro, é especialmente tentado pelo diabo. Então tem que ter cuidado. E aí nós temos, né, possessão diabólica ou doença mental, né? Por doença mental, devemos entender qualquer anormalidade na mente ou no seu funcionamento. A anormalidade perante o comportamento aceito de uma sociedade é indicativo de doença. A doença mental é conhecida no campo científico como psicopatologia ou distúrbio mental e é campo de estudo da psiquiatria, neurologia e psicologia. Então, o padre deve ser prudente o suficiente para separar. Aí, uma citação que eu achei interessante foi essa daqui, ó. Nos decretos do Sínodo de Reims, em 1583, a Igreja já tinha chamado a atenção para este possível equívoco, afirmando que certas manifestações consideradas como sinais de possessão diabólica poderiam, com efeito, ser apenas sintomas de doenças mentais. Então, olha, isso aí já no século XVI. Nessa época, porém, a psiquiatria ainda não tinha nascido e os teólogos acreditavam no Evangelho. Mas desde o século XVI já tínhamos essa suspeita por parte da Igreja. E aqui o livro trata dos transtornos de personalidade que podem existir. Né? Eles falam dos principais transtornos que podem confundir como possessões demoníacas. Ele fala do transtorno de personalidade múltipla, ele fala do transtorno de personalidade esquizoide, ele vai tratar do transtorno de personalidade esquizotípica, do transtorno de personalidade borderline, que inclusive eu possuo esse transtorno, né? E ele traz também outras doenças e transtornos, como esquizofrenia, transtorno de transe dissociativo, né? E transes de possessão, epilepsia, psicose delirante crônica, psicose reativa breve ou transtorno psicótico transitório, alucinação, né? Enfim. E aí ele também traz uma pequena, breve abordagem sobre a parapsicologia. E aí ele traz que é uma pseudociência que tenta explicar tais fenômenos, né? Mostra também os ressalvos, né, que a comunidade científica tem para a parapsicologia, de ver ela como uma pseudociência que não obedece o método científico, enfim. Mas ele trouxe essa abordagem, né? Ele trouxe essa citação. E aí ele vai falar do que a parapsicologia estuda, né? Ele vai falar aqui sobre o que é considerado telepatia e o que é que isso tem a ver com exorcismos, xenoglossia. E aí ele traz uma citação interessante lá do padre José Antônio Fortea, que ele explica o seguinte, durante um processo de exorcismo: se mentalmente nos dirigirmos a um demônio, ele pode nos escutar. Por isso, é indiferente fazer a oração tanto por via oral como mentalmente. Também é indiferente ordenar mentalmente ou voz alta para que um demônio saia. Nos casos distintos de possessão, foi observado que o demônio obedece às ordens dadas mentalmente. Então, é uma característica que ele traz do relato dos padres entre si, do processo de exorcismo, né?
Aí ele traz a abordagem de telecinesia, do hiperdinamismo, o sansonismo, traz caso de levitação. E aqui uma citação interessante de quando a psiquiatria se torna impotente. É raro que um cientista e psiquiatra reconheça a possibilidade da possessão, visto que, em geral, os médicos dizem que se trata de qualquer tipo de doença mental. Em 2008, o Dr. Richard Gallagher documentou o caso de uma paciente com o nome de Julia, dizendo que se encontrava diante de um real caso de possessão demoníaca. O Dr. Gallagher observou pessoalmente objetos voarem e notou que Julia era capaz de levitar, falar em línguas desconhecidas e saber coisas das pessoas ao redor dela. Ele até traz a citação da doutora psiquiatra Donatella Patti. Diz que acompanhou em diversas ocasiões este tipo de pessoas vítimas de opressões diabólicas. E aí traz o relato dela, né? Isso aqui tudo é todo o relato dela sobre esses acontecimentos. E aí uma citação interessante do padre José Antônio Fortella, que se refere às questões psiquiátricas. Ele diz o seguinte: a doença tem uma causa natural. A possessão é causada pelo demônio. A doença surge por causas psiquiátricas. A possessão normalmente é causada por se participar de rituais ocultos. A doença é curada apenas com a ciência psiquiátrica. No exorcismo, a possessão simplesmente desaparece. Na doença, não há fenômenos extraordinários. Na possessão, algumas vezes sim podem existir. Então, negar a realidade das possessões e dizer que são apenas um mero símbolo da libertação do mal é uma afirmação herética. Essa afirmação é contrária à tradição constante da Igreja. Os santos, os doutores da Igreja, os padres, a prática constante da Igreja no Oriente e no Ocidente, ao longo de sua história, são unânimes em dizer que a possessão é o domínio do demônio sobre o corpo. Então, eu gostei muito dessa citação do padre Antônio Fortella. E aí, outro ponto. Outra citação que o padre Fortella fala a respeito da tentação. Ele diz que é certo que o demônio tentou a primeira mulher, mas sem o demônio poderíamos pecar igualmente, porque a tentação não necessita dele, ela basta a si mesma. Se não, quem tentou o demônio primeiramente, já que ele foi o primeiro que pecou? Então, cuidado com a tentação, né? Nem toda tentação vem do demônio, ou existe por causa que o demônio existe. Não, a tentação pode existir, sim, simplesmente por ela mesma. Então, não simplesmente, eu tô sendo tentado, aí você vai colocar a culpa no demônio. Enfim, uma citação interessante, aqui ele traz, né? Atividade extraordinária do mal, infestação diabólica. E aqui uma parte que eu achei interessante foi que, segundo o padre José Antônio Sayes, a infestação diabólica é uma moléstia que o diabo desenvolve na natureza inanimada ou animal para prejudicar com ela o homem. A infestação pode ser local, quando afeta lugares ou casas, e pode ser pessoal, quando o demônio exerce na pessoa
uma determinada moléstia, um mal físico ou um mal psíquico, enfim. E aí poderia citar outros casos, né, como São Curudaros, né, São João Maria Vianney, Santa Gema Galgani, Santa Teresa de Jesus, né, Santa Teresa de Ávila, Maria Madalena, entre tantos outros. E diz que o Padre Gabriel Amorth, né, ele vai afirmar que a maioria dos casos que ele atende não são casos de possessão, mas sim de infestação pessoal, ou seja, tornando os casos de possessão ainda mais raros dos casos que aparecem para eles. E a última citação que eu deixei aqui foi essa citação aqui para finalização, que diz o seguinte: compreende-se então que a arma mais perigosa nas mãos do diabo não é a possessão, é pelo contrário, a da tentação, que com ele procura induzir o homem ao pecado, sobretudo o pecado mortal. Eis porque a vigilância certamente necessária em relação à ação extraordinária do mal é mais ainda necessária relativamente à sua ação ordinária, e também um poderoso remédio contra a ação dos demônios. Então, essas foram as principais citações. Realmente é um texto muito bom, eu adorei ler esse livro, gostei bastante, gostei principalmente da capa também, né? Essa sombra, né, desse sacerdote segurando o crucifixo, esse reflexo no chão, né? Adorei, principalmente demais. Então é isso, pessoal. Obrigada.